É, bebê, rapadura é doce, mas não é mole não. Na primeira incursão de Trump, Donald Trump já entra direto num país sul-americano, dentro da Venezuela, para fazer o resgate de cidadãos americanos que estavam presos dentro da Venezuela. Quer saber o resultado disso? Vou trazer aqui para você em primeira mão essa informação. Mas não para por aí também não. Vamos falar de FBI, ou FBI, né? Muito conhecido, você deve ter visto em muitos filmes a turma do FBI, você deve ter visto Sam e o Dean Winchester se fantasiando de FBI para investigar tudo nos Estados Unidos. É como se fosse a Polícia Federal aqui do Brasil, né? Uma polícia investigativa. Só que tem um pequeno detalhe. Parece que agora o alvo é o FBI. O Donald Trump vai com tudo para cima do FBI. E o resultado, meu irmão, o FBI está desesperado com o regresso do Donald Trump. Medida que pode acontecer aqui no Brasil também, né? A Polícia Federal, depois, se houver uma mudança, né, da presidência aqui, pode ser que o jogo vire, né? Vai que o Bolsonaro volta. Vocês vão entender o que é que o Donald Trump está fazendo e por que o jogo do Donald Trump está diferente agora. Bora entender tudo isso aqui? Então, vamos lá. Se inscrever no canal ajuda muito. Se puder, né? Tá aqui, Grandes Nomes da Direita. Tá aqui disponível para você fazer o download do livro, efetuar o pagamento, né? Do valor que você achar justo, né? O modelo aqui da nossa biblioteca é pague o quanto quiser, né? Ou seja, quanto você achar justo. Você faz o download, faz o pagamento via Pix, pode ser por esse e-mail aqui, ó, honestebook@gmail.com, tá? Você faz o pagamento por esse ou pelo QR Code que tá aqui do lado aqui, tá? Não, é de cá, tá aqui do lado. Ou então também, né, na própria página lá de download, né, onde você faz o download do livro, você consegue fazer o pagamento via QR Code, tá bom? Fechado? Então, se você puder ajudar, eu te agradeço muito. Agora é realmente um pedido de ajuda, uma vez que eu tô desmonetizado aqui no nosso canal, tá bom? Mas vamos para cima, bora começar a entender. O senhor Donald Trump enviou o seu primeiro, né, enviado internacional, a primeira viagem internacional, adivinha? De tio Maduro, foi lá pro Maduro, né? E aí dizem que não foi tão, vamos dizer assim, amigável, não. Quem foi o Richard Grenell, tá? O Richard Grenell foi um enviado direto, né? Enviado de missões especiais do Donald Trump. Foi ele, com um pequeno grupo de soldados, né? Chegou lá e quis uma reunião direta com o Maduro. Pois é, postaram até fotos. Cara, o negócio é o seguinte, tem duas vertentes aqui, tá? O governo Donald Trump afirma que ele foi lá para pressionar e exigir a liberação de americanos que estavam presos lá. O Maduro prendeu uma pá de gente, tá? Tem policial argentino preso, tem alemão preso, tem gente tudo quanto é lado que o Maduro pisou dentro da Venezuela, opa, prende aí, ó. Isso aí é infiltrado aqui, isso é espião. Então tem um monte de gente de outros países presos dentro da Venezuela. O Milei até cantou grosso, né? Falou que exige a devolução também dos argentinos que estão presos lá na Venezuela. Mas o representante, né, o Richard Grenell, representante dos Estados Unidos, foi e teve reunião com o Maduro. O governo Trump escolhe a Venezuela como o primeiro destino de viagens às Américas. Qual que é o ponto de críticas ao governo Donald Trump? Peraí. Você foi para ter uma relação diplomática com o Maduro? Você está reconhecendo o Maduro como presidente eleito? Que pataquada é essa? Que balela é essa? Porque você falou que ia tomar medidas duras, ia ser enérgico, e aí na sua primeira medida o que você faz é ter uma reunião diplomática como se fosse um amiguinho ali tendo uma reunião diplomática e um diálogo com o Maduro? Pois é. O governo norte-americano sentiu a pancada, né? Porque quem fez a cobrança contra o Donald Trump não foi a galera da esquerda. A galera da esquerda ama o Maduro. Foi a própria galera da direita. Foi quem elegeu no Donald Trump que falou, peraí, que papo é esse, né? Tá mandando gente para ir ter reunião com o Maduro. E aí, a presidência da República esclareceu, falou, não, nossa reunião não foi diplomática. Fui lá para falar olho no olho e fiz uma ameaça. Se os americanos não forem liberados, vai ter retaliação militar. Eu iria para cima. Pois é,
após reunião com Maduro, o enviado de Trump deixa a Venezuela com 6 americanos. Então, nessa sexta-feira, tá, ontem, o enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Richard Grenell, anunciou sua volta aos Estados Unidos com 6 cidadãos americanos. O comunicado foi feito depois de uma reunião que aconteceu entre ele e o Maduro. Tá, aí o Donald Trump falou, não, eu fui pus pressão no Maduro. Tá, hora que o enviado do Donald Trump voltou para os Estados Unidos, a Venezuela vai lá e publica uma nota dizendo que foi o início de uma nova relação, que o diálogo foi muito amistoso, foi o início de uma nova relação que está rompida desde 2019 e que pode ser que agora Venezuela e Estados Unidos voltem a caminhar como nações amigas. Rapaz, ficou feio pro Trump, tá? Ficou feio pro Trump, né? Mas, enfim, qual que é a sua opinião? Trump acertou nessa ou não? Há quem diga que o que o Trump tinha que ter feito era só mandar uma nota do governo exigindo a liberação, mandar um avião militar para resgatá-los e nada mais. Que essa reuniãozinha primeira ficou feio, tá? Ficou feio. E que talvez o Donald Trump não é tudo isso que ele tá falando. Qual que é a sua opinião, tá? Mas ficou feio, tá? E aí tem outro ponto. Vamos falar disso aqui, tá? Hoje, essa publicação que eu tô colocando aqui é uma matéria do New York Times, tá? Ó, os oficiais do Donald Trump miram, né, os persecutores do FBI, tá? Segundo uma reportagem do New York Times, Donald Trump investigará milhares de agentes do FBI que nos últimos anos estiveram envolvidos em investigações contra ele, ou seja, perseguição contra ele e contra a direita. Então, o que está acontecendo? Imagina a Polícia Federal aqui no Brasil. A Polícia Federal está sendo criticada o tempo inteiro, né? Ah, tá indo atrás, tá fazendo busca e apreensão, tá indo atrás do Carlos Jordi, atrás do Marcel Van Hatten. Pois é. Todos que estiveram envolvidos nessas investigações políticas contra a direita, o Donald Trump falou que vai atrás e quer a condenação dessas pessoas. Inclusive, um monte já foi mandado embora. O Donald Trump falou, né, que ele vai trazer uma postura diferente, que isso é permitido porque o governo Biden fez isso com quem era os funcionários dele na época. Ou seja, meu irmão, o desespero da galera aqui é que o Donald Trump possa fazer exatamente o que o Bukele fez. E qual que foi o problema? O Bukele foi eleito com 85% dos votos. Tá? 85% dos votos. Então, qual é a grande coisa? Se o Donald Trump resolve o problema da violência, gritaria, teve com o Bukele. Ah, mas os imigrantes, teve gritaria com o Bukele. Tudo isso aconteceu. Mas se o Donald Trump resolve o problema da segurança, da economia, usando o modelo Milley, meu irmão, é simples, tá? É simples. O Donald Trump vai vencer as próximas eleições e depois vai colocar alguém da direita e tá tudo tranquilo. Enquanto isso, vai acontecer exatamente o que aconteceu em El Salvador. Cara, não existe mais ninguém de esquerda em El Salvador, depois que o Bukele assumiu. Então, aos poucos, né, a esquerda tá derretendo no mundo. E o Donald Trump falou que vai voltar, né, com tudo. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? E por falar entre treta da direita e da esquerda, a gente precisa falar disso aqui. O Paulo Figueiredo, cá entre nós, deu uma lavada no Marcos Pontes, e aí eu concordo com o Paulo Figueiredo. Vem cá, eu vou explicar uma coisa para vocês. De certa forma, a direita deu uma rachada aqui, porque tem uma turma da direita que está defendendo com unhas e dentes, né, o Alcolumbre. Não, o Bolsonaro tá certo, nós temos que apoiar o Alcolumbre mesmo, é melhor ter um carguinho ali, é melhor ter uma secretaria, é melhor, o Bolsonaro tá certo, é preferível estar com o Alcolumbre. E aí tem essa ala que defende, olha, Sandro, não, e aqui são pontos de vista, tá? Olha, Sandro, tá certo o Bolsonaro tem razão, porque a gente vai ter uma secretaria, não tem o que fazer, o Alcolumbre vai ganhar com a gente ou sem a gente. Então, a minha ala defende o seguinte, ó, essa ala. Olha, o Bolsonaro sabe que de um jeito ou de outro vai perder, né? O Alcolumbre vai vencer com o PL ou sem o PL. Então, nós vamos só dar o apoio para o PL, pro Alcolumbre, fazer campanha para o Alcolumbre. Assim a gente ganha algumas secretarias e pode ser
que lá em 2026, se a gente precisar, o Alcolumbre não é nosso inimigo. Se a gente não apoiá-lo agora, ele se torna inimigo nosso. Tá, é uma vertente. Por outro lado, tem a outra vertente, que é o Constantino, que está defendendo. Essa primeira é o Kim Paim. Eu não sei, acho que o Paulo Figueiredo tá nessa também, não sei, tá? Eu preciso confirmar. Mas o outro é o Constantino, é a galera do Lacombe, que já tá com a outra visão. Falou, não. Peraí. O Bolsonaro, ao apoiar o Alcolumbre, e o bolsonarista sabendo quem é o Alcolumbre, tá se distanciando do Bolsonaro. Tá achando que o Bolsonaro é só mais um interessado em carguinho do toma lá da cá. Ele tá preocupado em garantir cargo pro partido. E não tá nem um pouco preocupado com o Brasil de verdade. Então, vamos dizer assim, a popularidade do Bolsonaro vai despencar com isso. A credibilidade, a paixão que muitos tinham pelo Bolsonaro, como o cara que não faz o toma lá da cá, que não dialoga com o Alcolumbre, né? E aí, o Marcel Van Hatten participou de uma entrevista com a Rádio Auriverde e o Pitoli falou o seguinte: Marcel Van Hatten, você tá dividindo a direita. Não, na verdade ele falou assim, estão dizendo que você tá dividindo a direita ao lançar a sua candidatura. Cara, o Marcel Van Hatten foi na lata e falou, peraí, eu tô dividindo a direita? Como? Eu sou o único candidato de direita. Vocês estão tentando defender que o Hugo Mota é o candidato da direita, se ele já falou que não vai fazer impeachment do Lula. Se ele vota 90% com o Lula. Se ele defende a regulação das redes sociais. Se ele votou pela condenação do Daniel Silveira. Vocês vêm me falar que eu tô dividindo votos da direita, que eu sou o candidato que está disputando com o Hugo Mota e o Hugo Mota é de direita? Vocês deviam ter vergonha, né? E eu concordo com o Marcel Van Hatten. Eu acho uma vergonha falar hoje que o Marcel Van Hatten, aos que lançar, tá dividindo votos com direita. Para mim, o Van Hatten é a direita de verdade. Agora, essa turma que tá defendendo o Hugo Mota aí, desculpa aí, pessoal, mas não é minha vibe, não. Mas, em compensação, tem um outro candidato aqui que tá entrando na treta, que é o Marcos Ponte. E eu gostei da fala do Paulo Figueiredo. Dá uma olhada aqui. O senhor me desculpa, senador, é muito pouco. Hoje nós temos o problema do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber o que o senhor fez para impedir os abusos do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero saber qual o seu protagonismo na luta contra a ditadura que o Brasil vive hoje em dia. Há senadores que têm protagonismo nessa luta. O senhor, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho que eu já vi umas 50 participações do senhor em podcast discutindo o assunto de extraterrestre, ciência no espaço, ali com o podcast com o Sérgio. Mas eu nunca vi o senhor em um podcast para falar sobre a situação da ditadura brasileira. Eu não vejo o senhor denunciando isso na mídia, não vejo o senhor tomando nenhuma atitude nessa direção. Esse argumento que o Paulo Figueiredo levantou é interessante. Ele é um senador eleito pelo voto conservador, mas não fala nada disso. Ele não defende quem está sendo perseguido. Realmente ele está certo. Tá certo. Concordo com o Paulo Figueiredo, impressionar aqui, falar na cara. Só que o principal é o que o Paulo Figueiredo fala agora. Eu sei que o senhor, por exemplo, tem bastante relação aqui nos Estados Unidos, vem bastante aos Estados Unidos, e eu não vi o senhor em nenhum momento, em todo esse trabalho que eu faço aqui com as autoridades de direita dos Estados Unidos, com o movimento conservador americano, eu não tive nenhum apoio do senhor em momento algum. O senhor não acha importante esse trabalho aqui nos Estados Unidos? O senhor não participou por quê? O senador tem muito nome nos Estados Unidos. Ele foi um astronauta, foi para o espaço. Ele é reconhecido como um herói nos Estados Unidos e tem um importante... foi membro da NASA lá. Vocês esqueceram disso? É um cara que teria muita voz para denunciar o que está acontecendo no Brasil hoje. Não fez. Veja, senador, eu não pedi que o senhor participasse em todas as frentes, em todos os assuntos. Eu pedi que o senhor participasse e me desse exemplo de uma ação. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. E o senhor não conseguiu. Então, o ponto que eu estou tentando analisar aqui é que, mesmo sem um histórico robusto de liderança e mobilização política, o senhor quer ser presidente do Senado Federal. O senhor acha que está em condições de assumir a presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional, mesmo sendo um senador que... o senhor lê aí o chat como as pessoas estão se manifestando. O senhor teve bastante apagado nos últimos anos. Mas, desculpa, senador, eu queria que o senhor explicasse... Pois bem, agora, aqui eu concordo. Tá certo. Agora tem um outro ponto.
O bolsonarismo, e desculpa quando eu falo isso, estão atacando o senador Girão. O senador Girão lançou o seu nome também pelo Partido Novo. E eles estão atacando, falando que ele é um oportunista, tá querendo aparecer com isso. Vem cá, vocês vão falar que o senador Girão não fez atuação nenhuma? É o cara que foi fazer denúncia lá em Nova York, né, na agência da ONU. Gerou aquela repercussão, mas a agência da ONU não fica aqui, fica lá na Suíça, que não sei o que, Genebra. Para! O cara atuou, o cara foi atrás, o cara tá em todas. E agora que ele precisava do apoio para falar, não, é o seguinte, vamos ficar com essa perda de tempo, de cargo aqui ou cargo ali, não. Os caras estão atacando o Girão e o Marcel Van Hatten. Nessa aí, vocês desculpa aí, bebê, mas eu não concordo não, tá? Não concordo. Tá lícito, né, o Marcel Van Hatten lançar sua candidatura, tá lícito o Girão lançar sua candidatura, vão perder, nem o PL vai defendê-los, né? Ou seja, vai receber 3 ou 4 votos ali o Marcel Van Hatten, que são os candidatos do Partido Novo, que são os deputados do Partido Novo, o único voto do Girão que é no Senado, né? Ninguém vai votar com eles porque não tem um toma lá da cá. Mas enfim, é o Brasil, né? É o Brasil. E aí, então vai ter outras figuras, como essa aqui também, né? O Otton de Paula, ele fez um vídeo, né, com explicação impecável, juridicamente falando, do porquê ele não assinou o impeachment. A explicação é impecável. Mas será que me convenceu? Como advogado, como jurista me convenceu? Presta atenção. Pessoal, preste atenção. Eu não assinei o requerimento de pedido de abertura de impeachment contra Lula pela razão que eu quero lhe expor com clareza e tranquilidade. Ao consultar o Dr. Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça e coautor do pedido que resultou no impeachment dos ex-presidentes Collor e Dilma Rousseff lá atrás, portanto, o maior jurista, a maior autoridade no assunto, ele entende que, quando o deputado assina o requerimento, o parlamentar se compromete com a própria participação na eventual votação de abertura do processo de crime de responsabilidade, nesse caso atribuído a Lula, o que pode minar as chances de afastamento de Lula do poder. Para o jurista Dr. Miguel Reale Júnior, os deputados que assinarem o requerimento de abertura de impeachment estão renunciando automaticamente à competência de julgar os crimes de responsabilidade ao aderirem ao pedido como signatários. Ou seja, quem assina o impeachment é parte acusadora, portanto está impedido de julgar, segundo o entendimento do Dr. Miguel Reale Júnior. Aí você pergunta, mas o processo que abriu impeachment contra Collor e Dilma não teve assinaturas de parlamentares? Não, apenas entidades da sociedade civil assinaram pedidos como movimentos sociais e associações de juristas. Então, para ficar claro, a lei define que todo o processo de abertura de impeachment seja regido pelos termos do Código Penal, no qual se proíbe expressamente que juízes exerçam suas atribuições em processos dos quais sejam parte ou interessado. Entendeu o que ele disse aqui? Tá, eu vou te explicar. Ele diz que se, pelo princípio do processo penal, se você assina o pedido de impeachment, você é a parte interessada para que aquele processo ande. E quando você vai fazer a votação como deputado, você é como se fosse um juiz. E aí o juiz não pode votar num pedido que ele mesmo fez. Juridicamente, eu tenho que dizer que eu concordo muito com Miguel Reale Júnior. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Está escrito otário aqui na minha testa? Peraí, nós estamos falando do país onde o ministro Supremo Alexandre de Moraes é vítima, investigador e acusador. Nós estamos falando que ele deixou de fazer uma assinatura que é muito importante, que dá força e pressão para que o impeachment do Lula aconteça. Imagina 250 deputados, a metade assinando o pedido de impeachment, a força que isso não tem. Por um entendimento que poderia ser aplicado e nunca foi pelo presidente, o próximo presidente da Câmara. Então ele está falando o seguinte, pode ser que o Hugo Mota, se aplicar o impeachment, ele tem esse entendimento, então não vou nem assinar, porque aí vocês vão precisar que eu te defenda lá na frente. Tá escrito otário aqui? Tá escrito idiota na testa do brasileiro? Para, gente. Esse argumento, não, é jurídico. O Brasil não tem jurídico mais, não. Nós temos um país onde os ministros eleitorais, eles são censores do que você pode falar ou não. Porque se você falar determinada coisa, você tem um mandato de 1 milhão de votos caçados como a Carla Zambelli. Você vem falar que por questões técnicas e jurídicas? Não. Você não quer ficar ruim com Lula.
Para, você tá de piada com a minha cara. Eu sou advogado, sou jurista. Você não tá preocupado realmente que um posicionamento poderia tirar sua chance de fazer a votação e que na hora H você votaria contra o Lula. Você vai votar contra o Lula de qualquer jeito, porque se vê que o Lula tá bem, você vai estar do lado do Lula. Que o Lula tá mal, você vai votar contra o Lula e vai falar que tá com o Bolsonaro. A gente conhece, né? Como é que é o nome daquele peixe que escorrega assim, ó? Esqueci o nome, né? Mas é isso, né? O que mais tem é gente ensaboado dentro desse Congresso Nacional. E aí, para que o povo é besta, mas não é otário, né? Que a gente é besta, a gente é trouxa, mas tá deixando de ser otário um pouquinho, tá? Então, se te convenceu, beleza. Mas pra mim, que sou jurista, falar que, não, se eu assinar o pedido de impeachment, eu não posso brigar pelo impeachment do Lula lá na frente. Tá de sacanagem, tem mais de 50 pedidos de impeachment. É só você chegar no cara da Câmara, que quer abrir o impeachment, a gente sabe que o processo de impeachment é político, e fala, ó, pega esse processo aqui que foi aberto por essa entidade, pega o do Coppola, pega qualquer um ali e apresenta. Pronto, resolveu, todo mundo vota aí. Tchau, tchau, querida. Mas não vai ser assim, né? Até porque tem deputados como a senhoria que não querem que isso aconteça. E pronto, né? A gente já entendeu como é que funciona a regra do jogo, tá? Agora já sei porque que eu tô desmonetizado, né? Pois é. Fala umas coisas aqui, né? Mas é isso, pessoal. Ó, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Reitero, já que eu lembrei que eu tô desmonetizado, dá um help aí pra gente, tá? Faz o download do livro, Grandes Nomes da Direita Mundial, e o Pix tá aqui para você estar contribuindo com o nosso canal, tá bom? Ó, terça, tá? A gente já vai estar trazendo conteúdo para vocês já do livro de investimentos e eu já quero ter algum conteúdo gravado, tá? Sobre aula de investimentos para vocês. Eu vou deixar tudo disponível aqui também, tá certo? Fechou? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Não deixa de dar ajuda aí pro canal, tá bom? Abraço.